Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Muito animados hoje, eu, meu maninho Pastor Júnior, para nós darmos impressões e meditarmos em Daniel capítulo 10. Eu convido você a fazer uma leitura atenta deste capítulo 10, meditar nele e conferir com a gente essas impressões e os comentários desse capítulo, que será uma bênção. Daniel capítulo 10, a gente vê que Daniel está à beira de um rio e ele se separou ali para meditar na palavra de Deus. E aquela natureza, tudo aquilo que ele estava em volta, ele conseguia se focar e prestar atenção e se inspirar nas coisas de Deus. E foi num momento desse especial, aquele era o lugar secreto dele, em que ele meditava, em que ele pensava nas coisas do Senhor. E era como se o Senhor ali naquele momento se agradasse dele. E ele começou a ter esta visão do capítulo 10. Jesus falou de que a gente deve orar sem desanimar, sem desistir. A oração, ela deve ter perseverança, porque com certeza o caminho de Deus é melhor que o meu e que o seu, e o Senhor tem para nós resposta e Ele cuida de nós. Estamos aqui meditando em Daniel 10. Olha quem está aqui comigo, o Pastor Júnior. A paz. E Daniel, quando ele ficava meditando, o Senhor fez ali uma intersecção da terra com o céu, uma ligação. A palavra do Senhor fala, quando 2 ou 3 concordarem na terra, né, maninho? Sim. Lá no céu também vai ser concordado, ativado. Daniel ali orando, ele fez uma ligação do celeste com o terreno. Tanto é que pelas orações dele é que foram ativados as promessas, a ação de Deus, a mão de Deus sobre a situação do seu povo, Israel. E houve ali uma batalha espiritual. E nós vemos nesse texto, né, Pastor Júnior, uma participação dos anjos. Os anjos, queridos, está na Bíblia, que são seres que são servos do Senhor Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar a Deus e não orar aos anjos. Portanto, é uma lição muito grande que Daniel estava orando ao Deus dos céus, ao Deus de Israel, seu povo. E ali o povo já estava começando a voltar, né, no tempo de Ciro, estava começando a voltar do cativeiro para Israel. E aquela visão fortíssima que Daniel teve, a explicação que veio do alto. Nós sabemos que o sobrenatural existe, os anjos existem e que eles trabalham da parte de Deus para ajudar a nossa vida. E nesse caso, Daniel chegou a ver os anjos. Os que estavam com ele, diz a Bíblia, não viram. Apenas sentiram que algo estava acontecendo, ficaram com medo e fugiram. Mas Daniel ficou ali. E ali ele sentiu o toque daquela mão, daquele anjo, e ele foi fortalecido. Algumas pessoas entendem que se tratava do próprio Senhor Jesus ali. Outros dizem que foi o anjo. E o nome do anjo citado ali nestes capítulos são 2. Um anjo que se chama Gabriel e o outro que se chama Miguel. E houve ali uma batalha espiritual.
Uma batalha espiritual é algo, irmãos, que a Bíblia diz, Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e nós precisamos batalhar. Como Daniel não ficou apático diante da situação, ele foi atrás, ele orou. E olha o que a oração faz, irmãos. A oração traz o céu à terra. Pastor Júnior, nós como cristãos, e todos, né, não só os cristãos, todos têm que batalhar uma batalha espiritual, não é? Sim, quero saudar com a paz do Senhor, dizer que Daniel 10 revela justamente isso, a batalha, né, espiritual, porque realmente nós travamos uma batalha espiritual, mas as armas das nossas milícias não são carnais, mas são espirituais, né? Exatamente, é. E assim Daniel viu nessa visão, realmente é uma batalha grande, mas com certeza Jesus já está mostrando para ele a grande vitória que há de ter para o povo de Deus. E a gente vê aí os anjos lutando, né? O Senhor Jesus pleiteando as nossas causas, né? Pleiteou Sim. a causa de Daniel, do povo de Israel, que o Senhor tem promessa, a redenção de Israel, a volta para a terra de Israel, para que possa se cumprir a profecia da vinda do Messias, né? Que o Messias já veio. E então Israel tinha que voltar, ele estava lá na Babilônia, mas tinha que voltar para Israel. E aí Jesus nasceu em Belém, não é isso? Sim, o povo estava no cativeiro, né? Mas louvado seja Deus que o Senhor deu a ordem, né, para a libertação desse povo, né? E Daniel sabia, porque Deus falava com ele, né? Falava com ele, com Jeremias, e Deus sempre avisa os profetas, né, pastor? Glória Isso a Deus. mesmo, louvado seja Deus, que Ele fala com a gente, que Ele manda os seus anjos para batalhar essas causas que a gente coloca em oração. E quando Daniel ali desfalecido pela força, a grandeza daquela visão, ele recebeu um toque, né? Sim. Um toque sobrenatural, e ele foi fortalecido pela palavra. E ele conseguiu entender as coisas que ali o Senhor ministrava para ele em visão, e a palavra, a escritura da verdade. E a gente precisa estar com a armadura de Deus, porque a nossa mente recebe muita informação de coisas que são mentirosas hoje em dia, da parte de doutrinas até de demônios, né, pastor Júnior? Por isso que a gente tem que estar com a armadura de Deus, né? Sim, especialmente nesse mês de outubro, né? Que tem o Halloween, e já está chegando o Halloween e as festas de Halloween e o dia de finados, nesse período que o diabo quer levar muitas almas para o inferno, né? Sim. Nós possamos orar e determinar, né? Como povo de Deus, para que Deus abençoe a nação brasileira, o povo de Deus, para que não sejam, né, ali sendo arrebatados pelo inferno, né, pelo diabo, nesses dias, nesse mês de outubro, especialmente, que nós estamos fazendo oração pelos outros, possamos orar para repreender toda obra de bruxaria, de feitiçaria e toda obra do mal, né? Isso mesmo, nós queremos encorajar você a, como Daniel, se inspirar com a vida dele. Ele tinha a palavra de Deus, ele queria entender, Deus mandou o socorro, houve uma batalha espiritual, mas a bênção chegou para Daniel e vai chegar para você também. Deus abençoe, muita paz.